Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Emerson e o podcast de Engenheiro para Engenheiro é um podcast que a gente fala da carreira dos engenheiros. A gente sempre traz pessoas inspiradoras aqui para o programa. Eu sou o Paulo e hoje estamos aqui com um convidado que ele, quando era criança, já pegava alguns hardware de videocassete ali para tentar fazer engenharia reversa, né? Ele não tem nenhum familiar assim que é inspirado na engenharia, mas isso ajudou bastante a ele se conectar com a engenharia, né? E aí ele é carioca, veio para Pernambuco desde novo, entrou na engenharia elétrica, só que na parte de eletrônica, depois engatou logo para a parte de mestrado, doutorado, e aí é um ponto interessante, né, que a gente vai entrar mais na frente, que mesmo estando na área acadêmica, ele conseguiu desassociar a área acadêmica para ir para o mercado de trabalho, inclusive para a posição mais global, que a gente vai entrar no detalhe, né? Foi aí que ele conseguiu entrar na Schneider, né, que aí era uma outra empresa que prestava serviço para a refinaria de Abreu e Lima. Só que aí eu não lembro muito bem o nome da empresa da Schneider, que a Schneider comprou essa empresa, né? E aí ele ficou quase 6 anos ali na Schneider. E aí já está quase uma década na Andritz, né? Outra multinacional, que hoje lidera a parte de Product Manager, né? Globalmente, conecta com pessoas de Canadá, Alemanha, Europa como um todo, né? Viaja o mundo inteiro falando de engenharia, viu, Paulo? E na indústria, né? Que é interessante. E aí a gente tá com ele, né? Daniel Simões, prazer imenso aí estar contigo. Muito obrigado, prazer é meu em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Daniel, eu vou começar por essa trajetóriazinha que Paulo falou, né? Que você saiu do Rio para vir para aqui, para Recife. Como é que foi essa mudança? Bem, eu nasci, né, no Rio de Janeiro em 82. Já faz tempo, estou velho. Vim para Pernambuco quando novo, pequeno, acho que eu tinha uns 3 anos. A gente foi morar em São José da Coroa Grande. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil na época, ele pediu uma realocação para Pernambuco e só tinha vaga para a cidade de Barreiros, que fica vizinho lá. Aí a gente acabou indo morar lá, eu morei alguns anos lá. E depois, quando eu tinha uns 6 anos, ele conseguiu transferência para Gravatá, que era onde meus avós moravam e tal. E daí ele queria ficar perto da família, eu acabei me mudando para lá. Passei minha infância e adolescência lá em Gravatá e me mudei aqui para Recife em 99. Foi quando eu passei no vestibular aqui para a Federal de Pernambuco em 98 e iniciei o curso em 99. Aí, desde então, morei 20 anos aqui em Recife e voltei para Gravatá de novo. Hoje moro lá novamente. Então, basicamente, tu nasceu no Rio, mas morou sempre em Pernambuco, né? Eu sou carioca, mas naturalizado pernambucano. Só de nome, né? Só de nome. Na ficha, E essa dificuldade durante a juventude aí de passar por diversas cidades, atrapalhou ou você conseguiu se adaptar bem? Não atrapalhou, não. Basicamente, eu era criança, então criança se adapta fácil, faz amigo em todo canto. Então, para mim, foi tranquilo. Foi bem tranquilo. E a entrada na universidade, tu estudava em colégio particular, colégio público, como é que era? E como é que foi a dificuldade para passar na faculdade? A minha formação de segundo grau foi em Caruaru. Eu estudei no colégio chamado Exatos. Esse colégio não existe mais, mas era um colégio muito bom na época. Eu estudei lá durante 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. E depois eu fiz vestibular, dei sorte, passei de primeiro e tal, aí acabei vindo para aqui. Assim, em relação à dificuldade, esse vestibular em específico foi um vestibular bem especial, que foi o primeiro vestibular que o primeiro colocado na primeira fase foi uma pessoa de engenharia eletrônica. E daí elevou bastante as notas de corte ficaram mais altas, e daí foi uma situação mais difícil em relação a outros anos em que o pessoal fazia engenharia, porque as notas eram tipicamente mais baixas e o pessoal de medicina, de direito, é que tirava as primeiras notas. Essa foi uma particularidade do ano que eu fiz. Diferente. No meu também. Tinha João Lucas, que ele era fera, assim, queria até o ITA, ele foi primeiro lugar em geral, né? E era engenharia também. Foi exatamente. No meu ano foi assim também. Essa realidade eu acho que pode parecer um pouco loucura, né? Você imaginar que engenharia eletrônica botou o primeiro lugar do vestibular. Pra gente entender, então, esse momento. Engenharia eletrônica estava no auge na época que você prestou vestibular?
Em relação à concorrência, cara, eu acho que eu peguei uma concorrência em torno de 7,5 ou 8 para 1. Era uma coisa mediana, vamos dizer assim. Porque já teve mais baixa e já teve mais alta. Eu lembro, se eu não me engano, no ano anterior tinha dado uns 12, 15, porque tinha aquela coisa de sazonalidade, de interesse, né? E às vezes surgiam engenharias diferentes, engenharias que estavam abrindo curso, aí o pessoal se interessava e às vezes você tinha uns índices menores em engenharias mais tradicionais. Por exemplo, engenharia de produção, quando eu lembro que quando ela foi ofertada pela primeira vez, o índice de concorrência foi bem alto. E daí teve essas oscilações. Mas eu peguei, acho que em torno de 7,5, 8. Eu acho que foi mais ou menos isso. Que é mediana, né? Vamos dizer assim. Pegar um gancho até antes que a gente tinha conversado, né? Você foi para eletrônica, né? Mas antes de aplicar em engenharia, você tinha comentado, pô, gostei muito da área de medicina porque assistia um seriado e depois tinha engenharia mecânica também, pô, aptidão em fazer construção. Como é que foi escolher eletrônica? Então, foi um processo meio diferente, que realmente, como eu tinha comentado contigo, quando eu estava no primeiro ano, eu tinha muito interesse por medicina. Eu assisti aquele seriado Plantão Médico, aí eu achava bacana, aquele dia a dia, não sei o que, ver o povo todo acidentado, você ir lá consertar e tal. Aí depois, durante o segundo ano, eu percebi, não, eu acho que medicina não é muito minha praia. Eu sempre tive afinidade com a área de exatas, sempre gostei muito de física e matemática e tal. Aí, poxa, eu acho que eu vou considerar engenharia. Aí a primeira engenharia que me chamou a atenção foi mecânica, que era a área que eu me dava melhor em física. Quando eu estudei assim, era uma área que eu tinha bastante afinidade. Aí durante o segundo ano científico, a minha cabeça estava voltada para engenharia mecânica. Aí só no terceiro ano que eu resolvi fazer o curso de engenharia eletrônica. Aí, desde então, me identifiquei, gostei. Para mim, foi uma decisão acertada. Eu acho que eu não me vejo fazendo um outro curso, eu acho. Hoje você diz que gostou, mas na época, quando você entrou na faculdade, já foi amor à primeira vista ou foi aquela dificuldade? Ó, bicho, todo curso de engenharia é um sofrimento. É um sofrimento. Assim, é um sofrimento necessário, mas é um sofrimento. Você pragueja, você reclama, você diz, pô, por que eu fui parar aqui? O que é que eu fiz para merecer isso? Mas, assim, depois que você passa é que você vê o valor que aquilo tem, né? Aquilo, de fato, é necessário. A gente é exposto a problemas de níveis de dificuldades diferentes, de áreas bem diferentes, e daí a gente vê que isso aí, no final das contas, faz a gente ficar mais forte, faz a gente aprender a estudar, faz a gente aprender a adquirir conhecimento, seja lá na área que for, inclusive para competir ou colaborar com gente de todo o mundo. Então, é uma coisa que dá até orgulho de falar, que a nossa formação aqui é uma formação muito boa, quando comparada com outras formações que a gente vê por aí, no mundo todo. No mundo todo mesmo. Então, no final das contas, você reclama, mas foi uma coisa boa, né? Mas eu reclamei muito. Eu me questionei o que é que eu estava fazendo ali durante várias vezes. Pegando só o gancho no mundo todo, principalmente no que você está trabalhando hoje globalmente, né? Sim, de fato, assim, uma coisa que eu noto é que o nível da engenharia daqui realmente é bem alto. Quando você compara com o nível de... Porque a tendência da gente pensar é o seguinte, poxa, você tem um país bem desenvolvido, então o nível de todo mundo é extremamente alto e a gente não vai nem conseguir nem conversar com o pessoal. Não. A gente tem uma formação muito boa, a gente é exposto, de fato, como eu falei, a tecnologias de ponta e tal, e assim, a gente consegue colaborar com projetos, seja lá do que for, no mundo todo. Isso aí eu tenho convicção do que eu estou dizendo, porque eu vejo acontecer no dia a dia. Entendeu? É aquele negócio. Há pessoas boas e pessoas não tão boas assim em todo canto do mundo, né? Pessoas que levam mais a sério a formação, pessoas que não levam tão a sério. Então, no final das contas, eu vejo essa distribuição muito uniforme. Você vai se deparar com gente que são gênio de outras nacionalidades, assim como você se depara com gente que é gênio aqui também. Toda turma tem um gênio, né? Tipo, uma pessoa que se destaca e tal. Então, você vai acabar se deparando. E vai acabar se deparando com gente assim que... né? que não tá levando tão a sério, tá lá, talvez não se identifica com a área e tudo mais, aí daí acaba que fica uniforme essa distribuição. Ô Daniel, até aproveitando isso que você tá passando, porque a gente recebe muita gente de multinacional aqui, e isso é um discurso meio que comum, desmistificar que a engenharia que é aprendida aqui no Brasil é inferior à engenharia que se aprende na Europa ou nos Estados Unidos.
Na verdade, o que o pessoal passa é que não. O engenheiro daqui, ele sai tão ou mais preparado do que os engenheiros de fora. Tu acha que isso se deve ao quê? A metodologia de ensino, a necessidade do engenheiro brasileiro de se virar como pode? Assim, o contexto onde a gente está inserido, ele contribui muito para a gente se virar. A gente fica mais criativo quando tem uma necessidade maior. Até porque quando você vê situações onde não está muito favorável para você, você sai da zona de conforto e isso realmente favorece essa questão de você atuar de uma forma mais incisiva. Mas assim, em termos de formação, bicho, eu acho que a formação da gente realmente, eu concordo com essa afirmação, de que a gente tem uma formação tão boa quanto ou superior. O que carece a gente é a estrutura. Porque eu digo a você, se você der uma estrutura igual ao que você vê em estrutura de universidades de primeiro mundo, as mentes que tem aqui vão ter o mesmo desempenho quando tem um contato com uma estrutura maior, entendeu? O que limita a gente é a estrutura. É investimento nas universidades, principalmente as públicas, né? Que às vezes desfavorece um pouco a formação, mas ainda assim você vê engenheiros extremamente bem preparados saindo das universidades brasileiras. Eu falo no Brasil como um todo. Então, não é um limitante. E desse déficit de estrutura que tu estás passando aí, e a tua vivência dentro da universidade? Você sentiu isso? Você sentiu dificuldade? Já que é uma formação de uma engenharia que é totalmente voltada para a tecnologia. Sim, na época que eu estava cursando, a gente tinha certas dificuldades. Por exemplo, laboratórios careciam de equipamentos mais modernos. A gente tinha que trabalhar com equipamentos que já fazia algum tempo de uso e tudo mais. Mas ainda assim, não foi isso que impediu a gente de aprender, né? Tipo, a gente conseguiu fazer as práticas laboratoriais de forma adequada, absorver o conhecimento de forma adequada. A gente tem excelentes professores na nossa graduação. Então, apesar de a gente não ter, por exemplo, todo um laboratório com tecnologia de ponta para fazer aqueles experimentos mais sofisticados, mas assim, pelo menos os fundamentos que a gente se propõe a aprender durante a nossa formação, a gente conseguiu aprender bem. Tanto que você vê engenheiros formados nas nossas universidades atuando bem em grandes empresas mundo afora, entendeu? É difícil você ver um que esteja passando por dificuldades sob o ponto de vista que a formação não foi adequada para poder atuar, entendeu? Então, acho que todos eles conseguem atuar bem. Seja lá a área que eles escolherem, não necessariamente a engenharia. Vendas, né? O pessoal que vai trabalhar com área financeira. Então, a gente ganha fundamentos para poder atuar nessas áreas. Eu acho que isso é um ponto muito forte que a gente tem na formação brasileira. Acho que a parte da adaptabilidade, né? Da gente ali na faculdade tentar resolver o problema da cabeça do professor, que a gente às vezes acha que é da cabeça do professor, né? Que a gente começa a pensar em maneiras diferentes, ao ponto que quando a gente vai para o mundo vida real, a gente faz isso na prática também, né? Tentar resolver do jeito que dá, né? Exato. E a gente, assim, acaba que resolver um problema com pouco recurso, você recorre à criatividade. Isso aí também... Há um lado bom nisso também, né? Tipo, não que, poxa, eu tô fazendo aqui apologia, não, vamos lascar os laboratórios do país. Não. Mas, assim, às vezes, há males que vêm pro bem. Às vezes você, poxa, tem um pouco de recurso, mas vamos usar a criatividade e vamos tentar arrumar um recurso alternativo para resolver determinado problema. No final das contas, é uma habilidade que a gente desenvolve, né? E dentro dessa criatividade que tu teve durante a tua trajetória na faculdade, logo tu fizesse algum projeto, teve estágio, como é que foi o desenrolar lá dentro da universidade? Bem, eu estagiei no departamento de fotônica na época. A gente, assim, na época que eu estava me formando, tinha poucas oportunidades de estágio no mercado. O mercado estava um pouco morno nessa época. Depois deu uma aquecida boa, mas... Acho que todo ano tem isso, né? Ele é bem oscilatório. O Brasil é uma senoide, né? É uma senoide. Aí eu peguei um período de baixa. Aí eu estagiei numa iniciativa que tinha no departamento de fotônica. Fiquei trabalhando num laboratório lá. Explica aí pra gente o que é fotônica. Fotônica é a eletrônica da luz. Então, o pessoal lá tem um grupo que faz pesquisa basicamente em aplicações de luz. Então, que vai desde você, por exemplo, fazer... Desde especificação de fibras ópticas, lasers mais eficientes, circuitos que utilizam luz para transmitir dados, enfim, tem uma série de materiais para
se fazer valer de alguma propriedade da luz, de fótons, entendeu? Então existe todo um ramo do conhecimento, tanto sob o ponto de vista de materiais, quanto sobre a eletrônica em si, a interação com luz, entendeu? Então existe esse departamento lá que tem bastante pesquisas em andamento, e daí eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá. Eu não trabalhei necessariamente com fotônica durante o meu estágio. Eu trabalhei com um sistema de controle de acesso utilizando RFID, que é identificação por radiofrequência. Você tinha uma leitora e uns tags e você fazia uma comunicação para poder estabelecer uma conexão com o banco de dados e verificar se uma pessoa tinha acesso ou não a um determinado ambiente. E daí você poderia acessar ou não esse ambiente através da tecnologia. Aí o pessoal estava investindo nisso, tinha algumas leitoras lá e tal, e daí eu tive a oportunidade de ter um contato com isso daí. Foi bom, foi bem interessante essa época. Agora, você estava falando que o mercado estava desaquecido. Só para contextualizar, não foi na mesma época que teve aquele boom da Telecom? Como é que foi? Foi um pouco depois? Porque a Telecom chegou a ter aquele sinal verde que era o futuro, né? Eu imagino que foi mais ou menos essa época. Rapaz, assim, em relação ao ano preciso, eu não vou lembrar, que eu já faz um bom tempo, eu me formei em 2006. Mas, assim, eu sei que teve bastante colegas que foram trabalham até hoje na área de telecoms, nas grandes telecoms aqui. Mas, assim, eu lembro que eu não consegui estágio nas telecoms nessa época. Pode ser que, sei lá, essa defasagem seja de 1 ano ou 2, que realmente eu lembro disso daí. Mas, e claro, surgiu a oportunidade, eu já estava lá próximo e tal, aí eu acabei que fiquei por lá mesmo. Eu achei interessante o tema, era uma coisa que me interessava, trabalhar com essa tecnologia que para mim era nova, eu nunca tinha tido contato com aquela tecnologia, pô, vou tentar. Aí eu acabei que foi ficando e gostei. Finalizei o estágio lá. E foi quanto tempo lá? De estágio? Acho que 1 ano, 1 ano e meio. E esse estágio foi o que tu utilizou para formação, no caso? Isso, foi o estágio curricular, né? Que é o obrigatório, da época era obrigatório, não sei ainda hoje em dia como é, mas tinha um estágio, uma quantidade de horas obrigatória para você poder cumprir aqueles créditos para poder se formar, né? Além das disciplinas, né? Tinha essa questão do estágio. Só voltando para o estágio, né? Em si que estava fazendo o obrigatório, então tu começou a ter inserido ali no mercado, né? Que mesmo que na área de pesquisa, né? Sim. Já era para fazer esse RFID em escala industrial para ter o produto disponibilizado, ou era mais entender como é que funcionava a tecnologia? Não, a abordagem era bem local mesmo. Era local. É porque o pessoal tinha adquirido umas leitoras de RFID e estava precisando de alguém para poder fazer um projeto para controle de acesso. E daí foi uma coisa meio que local. Não, pelo menos até onde eu estava, não existia nenhum plano para fazer um produto em cima daquilo, entendeu? Era uma coisa local mesmo. E aí explicar um pouquinho pro pessoal também, o que seria o RFID? RFID é uma tecnologia de identificação por radiofrequência. Ela é utilizada em vários contextos. Por exemplo, existem aplicações de RFID em estacionamentos, onde você tem uma cancela que você pode se comunicar com ela através de ondas, né? A cancela ela fica sendo alimentada por uma fonte de energia, e daí ela emite ondas, e você, nos carros, você tem o que a gente chama de tags, que tem diversos formatos, pode ser um chaveiro, pode ser um adesivo, e daí eles são alimentados pela própria energia que vem das ondas, que são emitidas no caso, a antena da cancela, né? E daí esse tag, ele tem É aquele sem parar, né? É um exemplo. É bem provável que seja RFID. E daí ele tem uma memória interna e tal, onde você pode guardar dados que identificam aquele tag, e daí você pode associar um banco de dados para você poder prover um acesso ou não. Aí você, nesses sistemas de estacionamento ou sem parar, você pode identificar a pessoa enquanto a pessoa está passando, ele já recebe. Essa comunicação costuma ser bem rápida, tem frequências altas, então é bem rápido, bem eficiente. Então você já pode atuar e o cara não precisa parar, por exemplo, nesse exemplo aí do sem parar. Aí tem aplicações de RFID em identificação de malas, tem identificação de pets, então ela é bem utilizada. Por exemplo, supermercado, existem alguns supermercados na Europa onde os produtos eles são tagueados, em vez de código de barra, é RFID, daí você não precisa de necessariamente um caixa para pegar todos os produtos e ficar passando na frente de um leitor óptico. Ele já escaneia seu carrinho de uma vez só, você já paga a conta, e vai embora. Entendeu? Isso aí é bem
promissor, vamos dizer assim, nesse sentido. É uma tecnologia antiga, né? Que ela tem atual boas ainda. aplicações. Ela tem boas aplicações. Então, tem sistemas de logística baseados em RFID. Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. No carro hoje, inclusive, tem mais além, né? Tem o OCR, que é a leitura da placa automaticamente, né? Tem, Aí você vai pendurando outras tecnologias, né? Nesse contexto. Acho que é bem interessante. E como o Paulo estava falando, Daniel, essa tua experiência foi uma experiência, entre aspas, acadêmica, mas que já estava voltando pro mercado, porque tinham tecnologias que se utilizavam no mercado como um todo. Mas aí, qual foi teu pensamento? Vou continuar na universidade, vou buscar algo fora quando eu me formar? Como é que foi? O que é que passava na tua cabeça na época? Então, eu me identifiquei bastante com a área de telecomunicações durante minha formação. E daí eu cursei as disciplinas. Existia um grupo de disciplinas eletivas. A minha formação foi toda voltada para telecomunicações. Eu escolhi praticamente todas as eletivas em telecomunicações, porque eu sempre gostei, eu sempre me identifiquei muito. E daí eu tinha interesse em fazer um mestrado nessa área e tal. Acabei fazendo, né? E, assim, acabou que pelo contexto, vamos dizer assim, local do mercado, eu vi que assim, não tinha muitas oportunidades, tanto que quando eu ingressei no mestrado, vários outros colegas ingressaram. Tipo, foi uma demanda muito grande de gente interessada em fazer mestrado. Maior do que outros, se você comparar com outros anos anteriores. Então, resolvi fazer e seguir essa linha. Acabei que fiquei, poxa, agora eu tô no mestrado, vamos seguir, vamos ver no que é que dá. Eu também não sou muito de fazer muitos planos, porque tudo muda, então eu tava seguindo coisas que eu me identificava, que eu digo, ó, pode ser útil no futuro, então vamos seguir, vamos fazer e levar a sério. Aí eu fiz o mestrado, em paralelo surgiu uma oportunidade de ingressar num curso de especialização de instrumentação e controle, que era promovido pelo PROMIMP, né, que é o Programa de Mobilização Nacional das Indústrias de Petróleo e Gás. Na época, eles ofertavam cursos de todos os níveis, né? E daí surgiu essa oportunidade, eu fiz e calhou de ficar meio que em paralelo. Eu assisti às aulas do mestrado durante manhã e tarde, e à noite eu assisti às aulas, e no final de semana, no sábado, eu não lembro se no domingo tinha, mas acho que tinha também, aulas do PROMIMP, esse curso de formação. Acabou que também terminou os dois praticamente em paralelo. Eu defendi minha tese em março de mestrado e em abril terminou o curso de especialização. Aí eu tive que me virar nos 30, vamos dizer assim. Mas eu simplesmente saía fazendo coisas que eu me identificava. Se ia ser útil ou não, ia ver quando precisar. Porque você nunca sabe o que é que vai acontecer na sua vida, né? Então, vamos juntar os conhecimentos e tentar atuar da melhor forma quando surgir a oportunidade. Essa foi a minha ideia. Aí foi daí que eu fui parar no mestrado, nessa época. A área de pesquisa foi em relação a alguma coisa que tu já tinha feito antes ou não? Foi uma coisa nova? Não foi totalmente descorrelacionada com o que eu estava fazendo na fotônica. Eu comecei a minha pesquisa na área de criptografia. Era uma junção de criptografia com teoria da informação. Aí, que é uma coisa que assim, não tem tanta relação assim com o que eu estava desenvolvendo, que era uma coisa mais voltada para a prática, uma coisa de circuitos envolvendo RFID. Aí foi bom que acaba que fica plural, né, a coisa. Fui exposto a coisas diferentes, aí acaba que você aprende. Eu aprendi bastante no mestrado. Eu costumo dizer que foi a época que eu estudei mais. Foi no mestrado. Eu estudei muito mesmo. Mais do que no doutorado? Mais do que na graduação, mais do que no doutorado. Bem mais. Eu me lasquei de estudar no mestrado. Não, mas assim, foi bom, professores, foi bom, eu adorei. Mas eu estudei bastante. Talvez pelo contexto também desse paralelismo aí com o curso de especialização, porque também tinha que estudar para ele e tal, aí eu acabava que quase fiquei doido de tanto estudar, mas foi bom, valeu a pena no final das contas, porque aí eu consegui ter contato com áreas diferentes, né? Porque o curso de especialização eu tive contato com disciplinas voltadas para automação, a gente teve aula de CLP, teve aula de processamento de sinais voltado para essa área, teve aula de acondicionamento de sinais, um pouco sobre instrumentação, de saber como funcionam os tipos de instrumentação que existe, como tratar os sinais que vêm da instrumentação. Então foi uma coisa bem, bem interessante. Para mim foi uma coisa muito complementar, que no final das contas, depois que eu ingressei na indústria, me ajudou muito. Foi muito útil mesmo. Depois da graduação, o cara para de estudar? Não.
Assim, depende, né? Depende da pessoa. Mas assim, eu não parei até hoje eu estudo bastante. Até hoje. E eu fiquei curioso com a questão. Você disse que estudava, nem sabia se ia utilizar isso ou não. Isso acontece, eu acho que com todo mundo. Em algum momento da vida você está estudando e você... O pessoal de direito vai dizer, porque eu decorei Bhaskara, né? Exato. Sempre tem. Em algum momento da sua vida, e acontece muito durante a engenharia, eu acredito, porque você está desmotivado, porque você está estudando, às vezes, coisas que você nem está aplicando de forma imediata. Qual é a motivação para fazer isso? Onde é que tu buscava energia para, eu vou estudar e quando for para usar, eu vou usar isso aqui? Olha, assim, é uma coisa interessante esse ponto, porque no início do curso de graduação, você estuda disciplinas básicas, cálculo, física e tal, geometria analítica. Aí, às vezes, você bate na cabeça, poxa, pra que eu vou usar esse daqui? Que é uma coisa até que eu sentia falta. Depois de que você chega no profissional, que você começa a perceber realmente a aplicabilidade das coisas. Mas, desde o começo da graduação, a gente era meio que forçado a estudar, meio que por estudar, sem saber necessariamente onde você ia aplicar aquilo. Mas assim, como eu achava os temas interessantes, eu estudava com prazer, né? Era uma coisa que me identificava. Eu gostava de estudar cálculo. Sofria, não vou dizer que não sofria. Era uma desgraça. O cara tinha que estudar de madrugada, o cara sofria, tirava nota baixa e dava aquele chororô. Mas, no final das contas, você estava aprendendo. Mas em relação à tua pergunta de estudar sem saber o dia de amanhã, vamos dizer assim, eu sempre gostei da filosofia de, vamos acumular conhecimento, porque a gente nunca sabe onde a gente vai ser exposto quando chegar no mercado de trabalho. A gente não sabe as histórias das empresas onde você vai eventualmente atuar. Então, no final das contas, eu estou investindo na minha capacidade de aprender, na minha capacidade de resolver problemas. Então, essa era a minha filosofia. Até hoje, a minha filosofia de investir nisso para poder eu ter o máximo de ferramentas possíveis, matemáticas, seja lá o que for, gerenciais agora, né? Para poder atuar da melhor forma possível. Então, eu não sofria muito com essa falta de noção da aplicabilidade das coisas, que muita gente, inclusive, já vi casos de desistência de curso, provavelmente vocês já devem ter visto também, porque não via muita aplicabilidade. Eu estou estudando isso aqui, é difícil, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu vou embora, vou fazer outro curso. Teve colega que saiu para fazer medicina. Eu lembro, inclusive, do último dia dele lá. Igual, tenho dois que saíram dela. Se levantou, isso aqui não dá para mim, não. Eu me lembro até hoje. Foi na aula de complementos matemáticos, cálculo complexo. Isso aqui não dá pra mim, não. Se levantou e foi embora. Depois eu descobri que ele virou médico. Ele era de Aracaju. Ele mora lá. Aí é de cada um, entendeu? Aí eu procurei assim. Claro, se eu disser que esse processo foi tranquilo o tempo todo, não é bem assim. Você se questiona, né? A pessoa fica, poxa, será que é isso mesmo? É um sofrimento tão grande. Será que é isso mesmo? O que é que eu tô fazendo aqui? Podia estar fazendo um curso mais fácil. Uma coisa assim, ele tá ganhando dinheiro. Não é aqueles papos de, né? Se eu for médico, eu ia ganhar dinheiro. Mas, assim, pode ser que sim, né? Mas pode ser que não. E se você não se identificar com medicina, como é que você vai completar um curso desse? Que também não é um curso tão trivial, né? Assim, como muita gente acha. Não é. Então, é de cada um, no final das contas. Você deu spoiler aí pra gente que você fez doutorado, né? O Paulo tava perguntando. Como foi essa migração? Você foi direto, assim, indo mestrado, graduação, mestrado, especialização, doutorado? Não, eu tive um hiato. Porque é o seguinte, quando eu terminei o mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar na indústria. Aí eu até falei, eu tinha meio que iniciado o doutorado, eu estava emendando, mas aí eu estava bem no início. Aí surgiu essa oportunidade, eu fui falar com o meu professor orientador, disse, professor, surgiu a oportunidade, e ele me incentivou. Não, é interessante você conhecer o outro lado da moeda, é interessante você ter contato com a indústria, ter contato com o mercado, essas coisas, porque é um aprendizado diferente. Aí então eu vou. Aí eu fui, eu ingressei na Invensys, que é uma empresa multinacional inglesa, que ela tinha sido contemplada com o contrato geral de automação da refinaria Abreu e Lima, né? Foi ela que foi adquirida pela cidade, né? Exato, ela foi... Foi essa empresa que eu não consegui falar o nome no começo. Foi exatamente ela. Aí a Schneider comprou ela depois. Aí eu fiquei durante 7 anos nela. Aí foi interessante. Aí depois de um certo tempo, deixa eu ver, eu já estava dentro da Andritz, eu já estava na Andritz.
Aí o meu professor orientador me mandou um e-mail me convidando para fazer o doutorado. Você não quer fazer o doutorado não e tal? Eu digo, não vou recusar o convite do meu professor orientador, né? Aí eu fui e tal. Como eu tinha pagado disciplinas extras no mestrado, eu tinha créditos meio que sobrando. Eu só precisava pagar, acho que uma disciplina no doutorado. Uma ou duas, alguma coisa assim. E daí, aí eu aproveitei para fazer, porque eu continuei meio que no mesmo tema que eu estava no mestrado, que era um tema meio que novo, uma coisa assim, não novo, mas era um tema que estava gerando resultados novos, que assim, a gente não via gente explorando em outros lugares do mundo aquele tema com aquela ênfase que a gente estava dando. Aí eu aproveitei o embalo, vamos fazer, eu já estava com toda a estrutura montada do mestrado, assim, em termos de programa de simulação, as ideias todas já estavam todas bem fundamentados, eu digo, vamos aí. Eu continuei. Que é a parte de criptografia. Que é a parte de criptografia. Que até hoje ainda é um desafio, assim, né? Porque tanto da parte de criptografar, né? Quanto a de descriptografar, né? Porque é onde tem muito ataque hack, né? Saiu até semana passada, retrasada, que teve o maior vazamento de dados da história, de, sei lá, 12 bilhões, coisa assim. Esse tema sempre fica em pauta, porque cibersegurança é uma preocupação mundial, inclusive em todas as empresas grandes, assim, elas se preocupam muito. Antes mesmo ela se preocupa, ela tem um setor inteiramente dedicado a isso. Inclusive, nossos sistemas, nossos softwares que a gente produz, existe toda uma verificação de cibersegurança para garantir que um hacker não possa invadir e causar problema. Até porque nossos sistemas, tem alguns deles que interagem ativamente com o processo. Imagina, se tu chega e invade um sistema desse e muda uma válvula, abre uma válvula de posição, tu pode explodir um processo, uma caldeira, pode matar pessoas, literalmente. Então, existe uma preocupação muito forte nessa área. Aí a criptografia ela tem um papel bem ativo nessa questão. Não é nem dando ideia para os terroristas, né? Mas até ataque terrorista, tudo isso pode acontecer, né? Não, mas pode. Um fato que eu li hoje. O Irã meio que cortou a internet do país com medo de cyberataque de Israel. Vê, é uma coisa atual. E acontece. Por exemplo, se tiver uma oportunidade de atacar uma indústria, por exemplo, principalmente uma planta nuclear, e você puder botar algum vírus, inclusive já existem vírus, tem um chamado Stuxnet, foi desenvolvido para atacar sistemas de controle de uma planta nuclear. E é um vírus de um sistema de controle, não é um vírus de computador, é um vírus voltado para isso. Se tiver uma oportunidade, é uma vantagem estratégica absurda para um país que está em guerra com outro. Então, governos se preocupam muito com isso, tanto em proteger quanto em atacar. Aí tem aquele jogo de gato e rato, criptografia. Enquanto houver segredo, a gente querendo saber. Isso desde a antiguidade. Aí é nesse contexto que surge aquela guerra. Aí tem hora que os criptógrafos estão ganhando, tem hora que o pessoal que ataca, que chama os criptoanalistas, estão ganhando. Aí fica aquela guerra. Hoje os criptógrafos eu acho que estão ganhando. Eu acho que tá bem na fita. E voltando, como é que foi essa migração da área acadêmica, né? A gente vai chegar no doutorado, mas eu acho que é o que muita gente imagina também, você não teve nenhuma oportunidade, pelo que eu estou entendendo, fora da universidade antes de ir para da Invences. Como é que foi? Você chegou lá meio que de paraquedas, sentiu muito? Pois é, assim, quando eu cheguei na Invences, ela estava se preparando para assumir esse contrato de forma efetiva. Ela tinha uma base em São Paulo, aí eu fui para lá, eu morei durante uns 4 meses lá. Desculpa interromper isso. E como é que foi para você entrar nessa vaga? Foi uma indicação? Essa foi uma pergunta interessante. Eu recebi uma indicação de um grande camarada meu, o professor Douglas, da Universidade Federal, que na época a gente era colega de mestrado e tal, a gente fazia mestrado junto. Ele tinha passado no concurso da Petrobras e ele tinha, por um acaso, assumido a gestão desse contrato geral de automação. E daí um dos diretores da Invences estava conversando com ele e pediu indicação. Aí ele me indicou e indicou um outro colega nosso. Aí a gente acabou entrando na empresa.
Obrigado, Douglas. Olha, obrigado, Douglas, e a importância do network, né? Network é uma coisa bem importante, bem importante. Eu sou Fez grato você a ele por entrar essa indicação. Que foi aí onde começou essa trajetória, né? Vamos dizer assim, da minha participação na indústria. Aí no início, como eu falei, eu me mudei para São Paulo, passei 4 meses lá, porque a Invence estava se preparando para montar uma base aqui, né? Ela montou um escritório em Jabotão e tal, e daí ela mobilizou bastante gente, a equipe toda que estava associada ao projeto. Eu entrei na época do projeto básico. Dos escopos da Invences na época era especificar a instrumentação que ia ser utilizado na refinaria. Então eu acabei caindo na parte... Eu fiquei responsável por especificar toda a instrumentação de detecção de incêndio e gases tóxicos. Então, eu fiquei com essa incumbência, né? Desde o projeto básico até finalizar, né? Até a entrega dos instrumentos em si, a instalação, comissionamento e tudo mais. E depois, eu fiquei responsável pela sintonia das malhas de controle. Foi daí que eu comecei a trabalhar com controle propriamente dito, a partir do momento que as unidades iam partindo, né? Iam começando as operações dela. Aí eu comecei a atuar nessa área até o fim do contrato, vamos dizer assim, né? Trabalhei durante alguns anos, madrugada e tal, ia direto para lá. Era... Virando um pouco assim, né? O que é que seria trabalhar realmente com a malha de controle e a sintonia para o pessoal, né? Que você veio de eletrônica, inclusive. Só que aí é uma coisa mais, hoje em dia, que chama de automação, né? Sim. Então, assim, para o pessoal que não tem um contato com automação entender, uma malha de controle, ela tem basicamente 3 elementos, para simplificar. Você tem um elemento que você vai fazer uma medição, que é um sensor, um elemento que vai medir a variável que você quer controlar. Você tem o que a gente chama de controlador, que o mais clássico é o controlador PID, quem é da área vai identificar esse nome, que é controlador proporcional, integral e derivativo. E você tem um elemento final de controle, que normalmente é uma válvula ou algum outro elemento. Seria o atuador. É o atuador, exato. E daí a sintonia basicamente é você ajustar 3 parâmetros nesse controlador PID, que é o ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo. Aí, dependendo da aplicação, dependendo do processo, você tem toda uma modelagem matemática do processo que você vai fazer um projeto de sintonia para aquela malha de controle. Cada malha é diferente uma da outra, porque os modelos matemáticos são diferentes. Aí tudo depende muito do tamanho da válvula, de onde ela está posicionada, como é que é o elemento de medição e tudo mais. Aí você tem processos que são mais rápidos, processos que são mais lentos, processos que oscilam, processos que podem ser modelados por um sistema, processos que podem ser modelados por outro tipo de sistema, mais oscilatório e tudo mais. Você tem que levar em consideração algumas outras coisas. E daí tem todas umas técnicas. Eu aprendi bastante nessa época, que isso aí a gente não via, pelo menos eu não vi na universidade. Eu tive que fazer treinamentos, li bastante literatura sobre isso, para poder atuar, né? Para poder ir lá e sintonizar as malhas de controle. Então, quando se fala por sintonia, é justamente a definição desses 3 parâmetros para você aplicar num controlador do campo, assim, para atuar e você poder controlar a refinaria, né? Assim, as unidades de controle da refinaria. E aí, explicando para o pessoal também o que seria controlar a refinaria. Então, a refinaria ela tem um pessoal responsável por operação, que vai ter... Você vai ter ilhas de operação onde cada operador vai ser responsável por um conjunto de equipamentos que vai produzir, vai processar o petróleo, vamos falar assim de uma maneira bem grosseira, vai processar o petróleo e vai gerar algum subproduto, ou até uma parte desse processo. Daí você tem malhas de controle, que é justamente você tem uma série de conjuntos de variáveis para você garantir a especificação do que você está produzindo. Vou dar um exemplo. Você tem um forno. Você está entrando petróleo no forno e você quer esquentar esse petróleo para extrair, sei lá, gás. Um exemplo, bem idiota. Um gás mais volátil que tiver, você aquece um pouquinho e você vai extrair esse gás desse forno. Então você precisa manter uma temperatura, você tem um fluxo que você precisa controlar de petróleo, porque se você passar o petróleo rápido demais, se aquecer, ele não vai aquecer porque não deu tempo, porque ele passou rápido demais. Se você não controlar a temperatura, não vai gerar o gás na vazão que você quer. Então, tem todo esse jogo. Então, a gente costuma trabalhar em conjunto com o pessoal de engenharia de processo, porque a gente precisa ter um conhecimento do processo para poder definir como é que vai ser a estratégia de controle, como é que a gente vai garantir que os produtos saiam na especificação correta, né? Para a gente não esquentar demais, nesse caso aí do forno. Então, você tem processos de tudo quanto é tipo.
nesse contexto da refinaria, a refinaria é imensa, ela tem várias unidades de processamento. Aí todas elas são dedicadas a um propósito. Algumas elas por si só já geram um subproduto, outras elas preparam o petróleo para entrar na outra unidade para poder gerar um subproduto. Então, todas elas têm um propósito e têm malhas de controle para você atuar de forma automática, para o operador não ter que ficar mandando abrir uma válvula para uma posição específica manualmente, mandar alguém para o campo, abre a válvula 50%, agora fecha aquela outra, tudo isso é automático. Então a ideia é você garantir que essa operação seja contínua e da melhor forma possível, né? Que o operador, basicamente, ele seja um gestor das variáveis para ele definir como elas devem se comportar. E daí todo o sistema faz todo o resto em relação a parte de atuação em si, na parte de operacionalização da coisa. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, é mais automatizado o processo em si. Né? Exato. As fábricas, em geral, são todas automatizadas, entendeu? Malhas de controle de todo tipo. Então, tem várias denominações diferentes para malha de controle. Então, é bem comum você encontrar isso. Então, esse tipo de atuação, né, para você fazer esses ajustes nas sintonias ou até elaborar novas estratégias de controle ou então estratégias de controle avançado, que é quando você utiliza controladores alternativos que não são o PID, que é o mais comum na indústria. Então, tudo isso é escopo desse pessoal que trabalha com essa parte de engenharia de controle, né? De controle de processo, otimização de processo, enfim. É uma área bem grande, tem bastante coisa para se fazer. Tá focado muito mais em reduzir risco operacional, né? Que você citou. Né? Isso. E eficiência também do processo. Eficiência do processo. Aí, dependendo do escopo, você tem o pessoal que está voltado para otimizar o processo. Aí você quer diminuir os insumos, você quer aumentar a sua taxa de produção, você quer aumentar a qualidade do seu produto final. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem agora vamos partir para um processo de celulose. Celulose, você tem uma caldeira, você produz vapor. Vapor ele é consumido por uma máquina que ela é utilizada para secar a celulose, para você produzir papel ou produzir folhas de celulose para ser utilizado em outras indústrias. Então, essa máquina ela é consumidora de vapor. Se você consegue, por exemplo, diminuir o consumo dessa máquina, vai sobrar mais vapor na parte da unidade geradora. E daí você pode utilizar esse vapor em turbinas para gerar energia elétrica. Então, há um interesse de você consumir menos para ter mais, porque a fábrica ela também vende energia elétrica para a concessionária. Inclusive, existem várias situações onde ela ganha mais dinheiro com a venda de energia elétrica do que com a própria celulose. Então, é um interesse econômico muito forte. E daí, quem possibilita isso são malhas de controle. Avançados ou não importa, mas são malhas de controle automáticos que você vai estudar todo o processo e identificar a oportunidade de melhoria e você poder diminuir esse insumo na máquina e gerar mais vapor, mais energia e você aumentar a eficiência da fábrica nesse sentido. A eficiência econômica, vamos dizer assim. Mas tem várias outras abordagens que você pode ter. Essa foi a tua rotina nos 6 anos ali na Petrobras. Além da parte da especificação da instrumentação, depois eu participei da partilha de todas as unidades da refinaria até então. E nesse período aí, só voltando, foi a venda da empresa, não é? Isso. Já no final da minha trajetória, acho que talvez um ano antes, o grupo Schneider, da Schneider Electric, ela adquiriu a Invensys, que ela tinha interesse em adquirir alguns produtos que eram chaves da Invensys, daí ela se tornou parte do grupo Schneider. A gente passou a adotar o nome Schneider Electric. Uma multinacional muito forte, né? Houve muita mudança de cultura, sentisse muito essa... Olha, pro dia a dia não, mas porque essa mudança normalmente é gradual, né? A gente começa com a identidade visual, vai mudando e tal, e depois você vai ver mudanças na estrutura hierárquica e tal. Mas até então, mantiveram constante porque já tinha toda a interação com a Petrobras, já estava tudo muito bem definido. Então, basicamente, essa compra não teve muita interferência na nossa rotina diária, assim. Não teve muitas grandes coisas. Basicamente, a gente só adotou outro nome no nosso contexto, né? Mas aí, de terminasse a obra em si, tinha algum outro plano também? Não? Aí tu ficou meio que indefinido. Por isso que tu migrou para outra empresa ou não? Então, é o seguinte, o contrato ele tem um escopo, né? E daí a gente todo contrato grande, ele tem fases. Você tem a fase de mobilização, para você
angariar recursos para poder tocar o contrato, né? Contratar pessoas, eventualmente treinar pessoas, dependendo do caso. Aí você tem a parte da execução, propriamente do contrato, você vai executando as etapas do contrato e tal, e depois, quando termina o escopo, gradualmente você vai ter a fase de desmobilização. Então, aquela época era uma época de desmobilização. E daí, toda época de desmobilização há bastante incerteza sobre a continuidade de todo mundo na empresa, né, nesse sentido. Aí daí, por um acaso, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Andritz, né? Eu recebi uma oferta e daí eu resolvi embarcar. Eu gostei da proposta, da ideia que eles estavam oferecendo, assim, que eles estavam se propondo a trabalhar, do sistema. Houve uma apresentação do sistema, na época era um sistema chamado OPP, e daí era um sistema que ele fazia avaliação de malhas de controle na época, e depois ele evoluiu bastante para um outro sistema que mudou o nome para Metris, que hoje em dia é utilizado no mundo todo, que hoje em dia a gente tem um SDCD, tem módulos que trabalham com inteligência artificial, tem bastante coisa, ele é uma solução bem completa. E daí eu gostei da ideia, estava no início dessa ideia e tal, aí eu, poxa, vai ser interessante participar disso. Aí eu comecei a participar, aí eu resolvi migrar. Para lá. Comecei a atuar em área de papel e celulose, que até então eu nunca tinha pisado na fábrica de celulose ou fábrica de papel. Comecei a frequentar. Basicamente, o meu trabalho foi basicamente fazer o que eu fazia na refinaria. Era sintonizar malhas de controle, avaliar malhas de controle e tudo mais, que era o que eu trabalhava. Que era justamente uma divisão chamada divisão de operações, né? Aí era o pessoal que era responsável por manter contratos de otimização, porque a Andritz ela tem contratos de otimização de processo com empresas de celulose no mundo todo. E daí eu comecei a atuar nessa área aí. A gente vai falar um pouco da tua carreira na Andritz, né, até onde tu chegou hoje, mas dá uma noção pra gente do que faz a Andritz, o tamanho da empresa, como é que funciona exatamente. Tá, a Andritz ela é uma empresa austríaca, tá? Ela é multinacional, ela tem escritórios tem bem umas 200 localidades no mundo todo. Acho que quase todos os países do mundo tem um escritório da Andritz. Ela é dividida em grandes segmentos, né? Ela tem o segmento assim, onde eu atuei a maior parte da minha carreira na Andritz, é o segmento de papel e celulose. Porque ela é uma fornecedora de equipamentos para fábricas de papel e celulose. Vou dar um exemplo. Se você quiser comprar uma fábrica, do primeiro ao último parafuso, a Andritz lhe entrega todos os equipamentos do processo de produção, né? E sei lá, um rolo compressor bem grande. Tudo. Desde a caldeira, máquina, tem os equipamentos, né? Os reatores, digestor, tudo. A Andritz ela tem essa linha de fornecimento. Uma pergunta, isso veio porque a empresa já teve uma fábrica em si de papel celulose ou não? Já foi, não, ela é fabricante de fábricas, vamos dizer assim, né? É fabricante de equipamentos para você produzir, né? Então, os clientes dessa divisão da Andritz, eles são empresas grandes de papel celulose. Vou dar um exemplo, a Klabin, o Grupo Suzano, né? Empresas de fora também, tem várias, tem sei lá, Essity, Smurfit Kappa, International Paper, West Rock, Georgia Pacific, tem uma série de Mondi. Não falta empresa, entendeu? De papel e celulose, assim. Então, fatalmente, algum produto que você usa tem um pezinho da Andritz. Tem. Ela é líder nesse segmento de papel e celulose. Ela é líder nessa venda de maquinário. Aí, além da divisão de papel e celulose, ela tem outras divisões, né? Ela tem a divisão de mineração, que ela também fornece equipamentos para mineração, metalurgia. Ela tem, por exemplo, uma divisão chamada Feed and Biofuel, que ela fornece maquinário para produção de rações. Ela também está investindo em hidrogênio verde, geração de hidrogênio verde. Então, ela tem tecnologia para fornecimento de geração. E, além de tudo isso, existe também o fornecimento de serviços. Aí, antes, ela tem contrato de serviços com as fábricas. Por exemplo, contrato de manutenção, contrato de otimização de processo. Então, é bem comum na venda de uma determinada fábrica ir atrelado uma operação otimizada. Então, esse serviço vai junto no pacote, faz parte do pacote. Aí é onde a minha divisão atua. É a divisão que eu faço parte. Ela atua nessa área. É uma empresa gigantesca, né, Daniel? E assim, faturamento bilionário.
Quando você entrou, você já tinha noção do tamanho da empresa? Rapaz, eu tinha uma noção, mas não era uma noção correta. Ela é bem maior do que eu imaginava. Eu tinha ouvido falar da antes e tal, porque eu até esqueci de comentar, mas uma das divisões que ela tem é de hidrelétrica. Eu tinha ouvido falar exatamente dessa divisão, que ela fornece turbinas e geradores para usinas hidrelétricas. Aí eu tenho ouvido falar dela, porque eu tenho alguns amigos que trabalham na Chess que tinham comentado e tal um pouco, talvez em alguma conversa assim aleatória. Aí eu acabei dando uma olhada na internet e tal, mas beleza, passou. Aí depois é que eu descobri essa imensidão. Por exemplo, ela é fornecedora a divisão de metais, é ela que fabrica toda a parte de lataria dos carros da Audi, da Tesla. Ela fabrica baterias para Tesla. Ela fabrica... a Mercedes e a Audi são clientes da Andes, dessa parte dos carros, né? Da parte da lataria dos carros. As máquinas que fazem as latarias dos carros, ela é fornecida pela Andes, entendeu? Então, é nessa... É grande. Ela tem bastante divisões, ela é bem grande. Apesar de tu só conhecia a parte de hidrelétrica, tu tinha comentado também que alguém que tu conhecia te puxou pra Anderson, né? Ou te deu exemplo, né? Foi, que é o outro camarada meu, Ronaldo Guaraci, o nome dele, gente boa. Ele me indicou para Andes, porque ele já tinha trabalhado na Andes e ele me pediu o meu currículo. Toda vez que a gente se encontrava, assim, que a gente tava lá na refinaria, de bobeira, assim, num café, ele, cara, me manda teu currículo que eu tenho um negócio bom pra tu. Aí eu perguntava, cara, o que é? Não, eu vou dizer não. Eu digo, pô, tá. Aí toda vez eu esquecia, né, que eu sou meio avoado. Aí... R$2 ou um emprego misterioso. Pois é, R$2 ou um emprego misterioso. Aí tá. Aí um belo dia, eu lembro até hoje, um belo dia a caldeira lá tinha parado por algum motivo, aí eu tava de madrugada e a gente tem que esperar iniciar as operações da caldeira para continuar o trabalho de sintonia das malhas, né? Aí eu, tava fazendo nada, eu digo, aí eu vi ele passando assim. Aí eu digo, poxa, lembrei, né? Eu vou atualizar meu currículo, vou mandar pra ele, vamos ver o que é que ele tem pra mim aí, né? Que eu achava que era sacanagem dele. Aí ele... Beleza, aí ele recebeu o currículo, tá? Eu mandei pra ele, e daí ele tinha repassado pro meu antigo chefe, que hoje ele é vice-presidente da divisão de papel e celulose, né? Dessa parte da PAD, da parte de operações. Ele é brasileiro ou não? Ele é brasileiro, ele é gaúcho. Aí a gente tinha esse conhecimento em comum, ele mandou, foi daí que eu recebi o contato dele, ele me ligou e tal, aí me convidando para uma conversa e tal, aí ele expôs todo os sistemas que ele tinha em mente e tal, que ele foi pioneiro nessa área, ele teve uma atuação fabulosa, assim, disruptiva. Aí eu achei muito interessante essa ideia que ele apresentou, e daí eu resolvi ingressar. Tipo, vou. Foi a ideia do app que depois desenvolveu. Exatamente, que eram os contratos de otimização. Aí eu comecei a atuar nessa área, visitei bastante fábrica, eu viajava direto. Brasil ou fora também? Eu viajei no Brasil e viajei fora. Tive a oportunidade de atuar em alguns países aí, nessa correria. Cita aí pra gente. Rapaz, eu cheguei a passar um mês na Suécia, numa fábrica da Smurfit Kappa, lá no norte da Suécia. Eu fiquei a 80 quilômetros do Círculo Polar Ártico, assim, bem no norte mesmo. Essa parte é como se fosse a Amazônia da Suécia. É bastante floresta e a densidade populacional é baixa. A parte mais densa é no sul, perto de Estocolmo, ali, da capital. Aí tem bastante fábricas de celulose, porque tem muita floresta de pinheiro lá. Aí eles são bem fortes nessa produção. Inclusive, uma curiosidade, o pioneirismo da tecnologia de produção de celulose é toda nórdica. A Finlândia ela é extremamente forte nesse segmento. Até a engenharia finlandesa é muito conhecida. Ela é bem conhecida. E nessa área de celulose, de processamento da celulose, eles são pioneiros. Eles estão na vanguarda. Aí daí eu fui substituir um colega que precisou vir para o Brasil para ajustar que ele era analista local nessa fábrica, num contrato de otimização que a gente tinha lá. Aí eu passei um mês nessa cidade chamada Piteå, uma cidade bem
pequenininha. Frio, danado. É a sorte que eu fui no verão. Eu vi o sol da meia-noite, aí eu vi. Não se põe. Bom é pra dormir nessas horas. Verdade, né? Lá... Tudo claro, meu irmão, não claro. tem noite, não. O cara matuto, olha assim, querendo ver a lua. De gravatar direto pra Suécia. Vai na Suécia. Ainda mais Pernambuco, que 5h30 já tá escuro praticamente. Pois é, e lá meia-noite tudo claro. Eu digo, né? Fazer o quê? Mas aí foi bom, eu tive a oportunidade de atuar lá, fui pra Áustria já fui pra Alemanha, já fui pra Espanha, pra Canadá. Então eu tive bastante atuação, assim. Tudo é trabalho. Né? Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. E questão cultural, sentiu muito essa diferença? Rapaz, é interessante, porque a gente tem contato com gente do mundo todo. O primeiro impacto que a gente vê é justamente no sotaque do inglês. Que é engraçado, porque, por exemplo, você falar com o pessoal... Por exemplo, eu falo muito com o pessoal da Áustria, que é a matriz da empresa, ela fica na Áustria, numa cidade chamada Graz. O pessoal tem um sotaque alemão bem forte, embutido no próprio inglês. Você vê, assim, você percebe. Quando um austríaco fala, você já percebe. Aí você vai falar com o pessoal da Finlândia, ele tem um sotaque muito característico. É o primeiro impacto que você vê na cultura. O pessoal da Índia, que todo mundo já conhece o sotaque indiano e tal. Aí o pessoal do Canadá, o pessoal da Austrália, que tem já um inglês mais difícil de digerir. Aí a minha primeira dificuldade foi essa, é tentar entender os sotaques todos, porque tem outros que você entendia mais fácil, agora tem outros que era mais complicado, principalmente nos primeiros contatos. Aí até você se acostumar, o ouvido acostumar, dava um trabalhinho. E depois tem a questão, vamos dizer assim, da cultura mesmo, da interação, dos costumes e tudo mais, assim. As oportunidades que eu tive de viajar, eu consegui ver bastante no dia a dia, porque quando você viaja a turismo é uma coisa. Quando você viaja a trabalho, assim, você está mais inserido no dia a dia da indústria e tal, e você vê o comportamento das pessoas frente a coisas corriqueiras do dia a dia, é onde você vê a beleza da coisa, dessa questão global de você poder ter esse contato. Eu acho bastante interessante. É bem legal essa oportunidade aí. E aí vem lá no começo da nossa conversa, né, que a gente trouxe, apesar dessa diferença de sotaque, de dia a dia, o quão o engenheiro brasileiro tá conversando ali com o engenheiro austríaco, com o alemão, com o sueco. Inclusive, tem vários engenheiros brasileiros que atuam nessas empresas, inclusive clientes finais. Vira e mexe eu encontrava um brasileiro. Menos na Suécia, que na Suécia realmente eu descobri que eu era o único brasileiro no estado que eu estava. Eu descobri depois isso aí. Mas vira e mexe você encontra, e o pessoal que tem atuações excelentes, assim, estão em cargos, bons cargos lá, atuando de forma primorosa, entendeu? Então, a engenharia brasileira, em geral, ela é bem respeitada, porque o pessoal sabe que a gente, por exemplo, a gente tem um costume de trabalhar focado nas coisas, a gente procura soluções alternativas, a gente não fica restrito somente vamos dizer assim, a resolver um problema assim de forma mecanizada e pronto, e ficar parado, ou ver um problema e ficar parado olhando para ele. A gente tem muito a questão da proatividade. Isso é um diferencial que eu vejo do brasileiro. Ele procura... Eu acho que o brasileiro se sente mal em ver um problema e não resolver, entendeu? Muita gente de outras culturas, eles... Tomado com a nossa infraestrutura do dia a dia, né? Exato. Aí acaba que é uma questão cultural, mas é uma coisa boa, porque aí brasileiro, assim, o pessoal costuma dizer que brasileiro é mão na roda, faz as coisas funcionar, entendeu? Faz a roda girar. E esse boato que o brasileiro trabalha mais que os outros, é verdade ou não? Rapaz, pior que é. O brasileiro costuma trabalhar mais que os outros. É bem comum. Tem diversas culturas que bateu o horário, você não encontra mais ninguém online. Ninguém. Na fábrica mesmo, assim, quando eu tava na Suécia, assim, é cultura, né? Agora, assim, é uma coisa boa também. Não vou dizer que isso é ruim, não. Porque, por exemplo, lá eles têm uma cultura, principalmente no verão, deles saírem num horário muito especificado do trabalho para poder aproveitar o sol com a família, aproveitar parques, essas coisas. Que isso é uma coisa que a gente não tem, que a gente tem que aprender com eles. Porque às vezes a gente fica focado no trabalho e às vezes a gente deixa isso levar a gente demais. Aí acaba estressado e tal. Mas é uma coisa que, por exemplo, eles, em dias normais assim de trabalho, no verão, eles trabalhavam até umas 4 horas, 5, estourando. Aí você, como o sol é até meia-noite, é tranquilo, você ia aproveitar o sol. Mas na sexta-feira eles trabalhavam até meio-dia. Meio-dia. Batia meio-dia, eu era o único que ficava lá na fábrica. Era. Aí eu era o único que ficava na fábrica. Meio assim,
Normalmente era o último a sair do setor que eu tava lá. Só ficavam os operadores, né? Porque os operadores realmente têm que operar. Tem que ter alguém na fábrica, né, para operar. Mas o pessoal administrativo, os engenheiros e tal, todo mundo saía mais cedo para poder aproveitar. É uma parte cultural deles. É que eu acho bem interessante. Justamente porque quer pegar aquele balanço, né? Work-life balance, né? Que pô, isso é legal. Isso a gente tem que aprender, porque às vezes a gente se perde. A gente fica... Mas eu atribuo muito isso ao contexto que a gente tá. Porque a gente fica com um contexto muito inseguro de emprego, que muita gente dá muito sangue por medo de perder o emprego. Acho também a produtividade, né? Porque, assim, mundialmente, aí, assim, níveis, o Brasil é considerado um país pouco produtivo em relação a alguns países do mundo. Ou seja, a gente tem que trabalhar mais para, na teoria, entregar o mesmo resultado. Pois dizem que, assim, o pessoal de fora é mais focado. Eu tenho umas observações meio diferentes, porque às vezes eu vejo uns caras também que eu vejo assim, meu Deus do céu, esse cara não é focado não. Para não dizer outro nome, ele não é focado, tá? Mas, assim... às vezes eu atribuo muito a questão do contexto, porque culturalmente o brasileiro ele tem muita cultura de trocar de emprego, no sentido de despedir, de contratar, não sei o quê. Fora, isso acontece menos, existe uma estabilidade maior, não existe essa cultura de demissão tão forte quanto tem aqui. Claro, você tem razões e razões para isso e tal, mas assim... considerando que você uma economia que seja mais estável, você não tem por que estar demitindo com uma frequência alta. Então, nesse contexto, eles são mais tranquilos e eles têm uma oferta de emprego, tem mais oferta de emprego. A gente, tudo bem, a gente está com o mercado aquecido, a gente tem, de fato, hoje em dia, uma oferta boa, razoável de emprego. Mas tem épocas que não tem. E daí o pessoal fica se agarrando. E às vezes uma maneira de se agarrar é trabalhar com afinco, né? Trabalhar além da conta. E às vezes tem esse lado ruim de... Beleza, é mão na roda, tudo mais, tem esse lado bom, mas às vezes tem esse lado ruim, né? Que você vai sacrificar um pedaço da sua vida pessoal, às vezes até a saúde. E você, pessoalmente, já teve alguma coisa que você sacrificou? Já perdeu algum momento específico, alguma coisa importante durante a sua vida? Que eu me lembre, não, brincadeira. Não, já, assim, eu perdi momentos por conta de viagem de trabalho, né? Perdi a formatura da minha esposa, que foi um momento muito traumático na minha vida. Assim. Mas, assim, claro, tem situações contextuais, assim, que eu preciso trabalhar até mais tarde e tal, e às vezes atrapalha um pouco. Mas, às vezes, também é uma coisa inerente ao cargo, né? Porque, às vezes, tipo, quando o cara tá num cargo que tem uma responsabilidade sobre um determinado produto, que você precisa dar resultado nas fábricas e tal, e às vezes tem fábricas que estão esperando o resultado do seu trabalho para poder começar a operar alguma coisa, aí você tem uma pressão um pouco maior nesse sentido, uma responsabilidade grande, aí acaba que você às vezes até sem querer, incorporando isso daí, entendeu? Aí eu tendo a trabalhar um pouco mais depois do horário e tal, mas eu tô tentando me policiar. Eu não tô dizendo que eu tô conseguindo, tá? Mas eu tô me policiando. É engraçado, pessoal, porque a esposa dele tá aqui, ela tá balançando a cabeça, dizendo que não, que ele não tá conseguindo não. Só assim, ó. Mas então, Daniel, tu falou um pouco do fuso horário, tu falou um pouco também dessa questão das viagens internacionais, de como é a tua carga horária, e em relação a isso do fuso, tu trabalha misturada, às vezes de dia, às vezes de tarde? Como é que funciona? Assim, normalmente, a grande maioria dos dias é o horário administrativo normal, né? Da 8 às 6. Só ressaltando que você trabalha home, né? Eu trabalho de home office, tá? Eu trabalho de home office. Aí todas as reuniões que eu faço é tudo online, através da plataforma Teams lá da Microsoft. Então, como eu tenho interação, a gente tem clientes no mundo todo, a gente procura setorizar a nossa comunicação até para poder ficar viável com todo mundo. Porque eu participo de reuniões tanto para prover suporte em relação ao produto que eu sou responsável, quanto, por exemplo, requisições de novos desenvolvimentos. Aí eu tenho que participar de reuniões onde o pessoal ou já vendeu, porque o pessoal tem esse costume de vender para depois dizer, tu vai ter que produzir tal coisa, porque a gente já vendeu. Ou... tipo suporte, como eu falei, ou então interação comum do dia a dia, né? Você tem que gerenciar uma equipe que está localizada em outros lugares e tudo mais. Então, é comum você ter reuniões com gente espalhado no mundo todo. Então,
O que eu procuro fazer é tentar organizar no sentido de que, por exemplo, por conta do fuso horário, como a Europa o dia acaba antes, né? Eu procuro reservar a parte da manhã para me comunicar com o pessoal de lá. Porque aí, quando termina a manhã da gente, é meio que tá praticamente terminando o dia deles. Já fica meio que na metade da tarde, eles já estão meio que pisando no freio para ir embora. E já o pessoal que fica nos Estados Unidos, Canadá, especialmente o pessoal da costa oeste, né, que está mais afastado em termos de fuso da gente, aí eu procuro falar na tarde, porque aí é a manhã deles. Aí eu procuro gerenciar dessa forma. De tempo mesmo, né? Do tempo. Gestão de tempo, porque aí se o cara não fizer isso, lascou. Aí, claro, tem as exceções. Tem que ter uns 4 relógios aqui, né? E eu tenho, se você ver o meu celular, eu tenho 2 horários. É um nosso, do fuso daqui, e outro da Áustria. Porque, como eu falo com muito pessoal, eu tenho o horário de Viena aqui no celular. Porque às vezes eu puxo o celular para dar uma olhada como é que tá a situação da hora lá, para ver se eu vou entrar em contato com alguém lá ou não. Entendeu? Aí eu costumo olhar, porque eu disse, será que tá tarde? Deixa eu ver. Eu quero não ficar fazendo conta de cabeça toda hora. De que hora deve ser? São quantas horas, não sei o que. Aí eu não decoro, não. Mas assim, no dia a dia, costuma ser normal. Ou seja, tá tudo dentro do horário administrativo, tá tranquilo. É claro, tem as exceções. Às vezes você tem que participar de reuniões com clientes que estão em fusos mais alternativos nesse sentido, né? Fora dessas regiões. Pessoal da Ásia, por exemplo, China, pessoal da Indonésia, pessoal da Austrália, Japão. Aí onde o bicho pega. Às vezes você tem que acordar de madrugada para dar uma conversada com aquela cara de sono, mas faz parte, né? Vai do jeito que dá. Mas assim, é menos frequente. Aí, normalmente a gente roteia essas interações para outros gerentes que estão situados em regiões com fuso mais próximo. Aí a gente procura fazer isso para não matar ninguém, né? Porque senão ninguém dorme mais. E lá tu entrou em qual cargo e qual cargo que tu estás hoje? Hoje eu entrei como especialista na empresa. Tem um cargo chamado especialista, que era justamente onde eu atuava nessa parte, né, de sintonia de malhas, elaboração de estratégia de controle, implementação de controles avançados e tudo mais. Depois eu migrei para a parte de tecnologia e atualmente eu estou num cargo chamado gerente de produto. Aí eu sou responsável por um produto digital e eu atuo nessa área, na área de gerenciamento desse produto. A gente... Que é produto, vamos dizer, um software. Isso, é um software. A gente tem, como eu comentei, né, um sistema chamado Metris. Esse Metris, ele é basicamente uma plataforma onde você tem diversos aplicativos, vamos chamar de aplicativos. São subprodutos, vamos dizer assim. Um deles é o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Né? Para quem é da área de automação, conhece SDCD. É o sistema que faz, de fato, o controle automático das fábricas, né? E daí a gente tem um SDCD chamado MetrisX. Eu sou responsável pelos blocos. Esse SDCD, ele tem uma interface, né? Onde o engenheiro vai montar as estratégias de controle, a lógica de controle, através de blocos. Cada bloco tem uma função definida, com pinos de entrada, pinos de saída, e você basicamente conecta a entrada de um, saída do outro, não sei o que, para montar uma estratégia. Aí você tem protocolos de comunicação industriais para você coletar informações do campo, mandar informação para o campo, mas a lógica ela é toda feita nessa plataforma, nesse ambiente. E a gente tem um runtime que roda essas lógicas, executa essas lógicas em um PC industrial. E daí eu sou responsável pelos blocos de controle avançado. Eu sou o gerente desse produto, que existem algumas divisões nesses produtos. Então, uma delas é a área de controle, que chama de Core Blocks, que é a denominação que dão. Então, nessa denominação, a gente tem blocos de controle preditivo, tem o próprio PID, que é o mais comum, que todo mundo conhece, tem blocos mais especializados, a gente tem filtros especializados, blocos de processamento de sinal, blocos de interação com inteligência artificial para fazer otimização, blocos de otimização, otimizadores para propósito geral. Então, tem uma gama de blocos que a gente está trazendo com tecnologia nova e tal. Inclusive, a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento justamente para poder gerar novas funcionalidades nos blocos existentes ou até novos blocos. Então, a gente tem uma divisão bem ativa nesse sentido. É nisso que eu atuo. Pegando um gancho, né, que você estava comentando que trabalha de home office, né, e conversa com várias empresas pelo mundo afora. Já era antes da pandemia trabalhando home office, agora passou a pandemia, continua, e como é que é a estratégia da empresa em si? Tem risco de voltar ao
Não, eu nunca... Eu vou falar por mim, tá? Meu papel. A natureza do meu trabalho dentro da Antes sempre foi home office, desde que eu entrei. Pelo fato de a empresa, no Brasil, a sede, ela fica em Porto Alegre. E eu, por bons anos, eu era o único funcionário da Antes de Pernambuco, da divisão que eu estava. E daí eu trabalhava de home office. Como eu trabalhava, por exemplo, eu comecei na divisão de operações, como eu tinha que ir para as fábricas, era normalmente, minha rotina era tipo, eu passava 15 dias em casa, 15 dias fora, 15 dias em casa, 15 dias em alguma fábrica. Aí eu passei por essa rotina durante alguns anos. Aí depois que eu migrei, né, para a divisão de tecnologia, aí a quantidade de viagens diminuiu, porque agora eu não preciso necessariamente estar nas fábricas, porque eu estou responsável pelo desenvolvimento do produto. Então, minha parte fica mais em casa mesmo. Assim, eu viajo mais para ir para algum evento ou alguma reunião específica, às vezes alguns clientes específicos, mas assim, se você comparar a frequência de viagem que tinha antes e depois, é bem menos. Mas considerando que a natureza do meu trabalho sempre foi home office, mesmo nessa época que eu viajava muito, por um acaso eu já estava na divisão de tecnologia quando ocorreu a pandemia, então minha rotina era mais em casa. Então, assim, sob o ponto de vista de rotina de trabalho, não houve nenhum tipo de impacto nas minhas atividades. Eu continuei fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Houve impacto, claro, nas rotinas do pessoal de setores que precisavam estar no escritório. Aí o pessoal precisou passar por todo aquele processo de distanciamento, ficar um tempo em casa. Aí depois vieram aos poucos aquele sistema híbrido e agora voltou meio que ao normal, assim, no sentido operacional da coisa. Mas no meu caso, eu fiquei em casa o tempo todo. Tem nenhum risco hoje de voltar presencial? Não tem, eu vou trabalhando. Eu tenho que ir para Porto Alegre. Não tem escritório aqui. Só para mostrar para o pessoal que multinacionais e algumas empresas têm sim a oportunidade de home office, mesmo que algumas pessoas dizem que quebra a cultura e tal. Não, tipo, dando resultado, que é no caso dele, tecnologia. Exato. Né? Tecnologia, isso é bem mais frequente. Por exemplo, o pessoal que trabalha com engenharia de software, isso é bem mais frequente. Às vezes você está na engenharia, por exemplo, de automação, aí realmente você tem que estar numa indústria, porque você normalmente vai atuar lá. No meu caso, como eu estou meio que envolvido nesses dois mundos, na união desses dois mundos, acaba que calhou de eu poder atuar em casa, mesmo atuando nessa área de otimização de processo, na área de desenvolvimento de tecnologia para controle, entendeu? Porque no final das contas eu estou trabalhando com pesquisa, a gente trabalha bastante com programação, gerenciamento das rotinas, assim, então, mas como é um software, né, no final das contas, a grosso modo, acaba que a rotina pode toda ser feita de casa. Eu não necessariamente preciso estar. Mesmo que, se por um acaso do destino houvesse um escritório aqui e tivesse um time aqui, não necessariamente eu teria que estar no escritório, entendeu? Nesse sentido. A gente tá se aproximando do fim, Daniel, e aí, para não deixar passar, eu queria entender. Tu hoje trabalha também muito com pesquisa, não é isso? E durante essa tua trajetória na Andrix, em paralelo, você falou aí pra gente que fez doutorado, teve também uma carreira acadêmica no meio, foi? Então, eu fiz doutorado para dar continuidade, né, ao tema lá do mestrado, que eu tenho uma dedicação muito forte e tal. E assim, finalizei em 2017, defendi a tese em 2017, mas eu mantenho um contato próximo com a universidade, porque eu gosto desse contato. Chegou a dar aula também? Eu dei aula durante um tempo, na época que eu estava na Invences. Na época que eu estava na Invences, eu dava aula. Eu cheguei a dar aula que hoje é a Uninassal, né? Na época era a Faculdade Maurício de Nassau. Dei aula na Faculdade de Santa Emília e dei aula na UPE, na UPE durante alguns anos. Acho que somando tudo, deu o quê? Acho que deu uns 8, 10 anos de aula aí. Passei bastante tempo dando aula. Aí depois eu por conta das viagens, justamente porque eu estava nesse setor de operações, eu viajava com muita frequência, aí eu não conseguia garantir a assiduidade, eu resolvi parar, assim, dar uma pausa. Não quer dizer que é um fim, né? Mas eu gosto dessa área de lecionar, assim. Mas aí eu procuro manter um contato próximo com a universidade, porque eu acredito que é benéfico para os dois lados, assim. Você ter um contato com a universidade e trazer um pouco a empresa para perto. Eu mesmo, dentro da empresa, sou muito partidário da interação com a universidade. Tanto que a gente teve o evento agora da FASE, né, que é o evento lá que a universidade promoveu, a gente foi um dos patrocinadores da FASE, justamente para
trazer essa aproximação. Eu consegui convencer a chefia a patrocinar. Acho que foi um passo muito importante para a gente estreitar o laço. Porque eu vejo como muito benéfico. É uma coisa que é muito comum fora do país e a gente ainda está engateando aqui no país, assim, essas parcerias público-privadas, assim, de pesquisa e tal. E como foi conciliar os dois mundos, né? Porque é uma rotatividade um pouco diferente, a necessidade de entregar resultado para uma empresa que fatura bilhões, com ao mesmo tempo essa pegada das universidades que ainda estão inserindo as pessoas dentro do mercado de trabalho. Olha, em relação a... Realmente, são dois lados da moeda, né? Que a gente está até comentando. O mundo acadêmico, ele tem um ritmo próprio, ele tem um funcionamento próprio e o mundo de uma indústria também tem um funcionamento próprio. Aí, claro, dependendo do contexto, você tem dinamismos diferentes e tal, mas assim... o que eu vejo é que, em boa parte das vezes, são mundos que ficam meio que namorando, mas não se conversam, entendeu? Mas precisaria ter uma proximidade maior. E eu, por um acaso, eu tive essa oportunidade de atuar bastante tempo nos dois lados, né? Eu trabalhei com pesquisa, desenvolvimento na área acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado e tal, participei até de pesquisa de alguns colegas, assim, a gente discutia bastante, era bem interessante. E por pura curiosidade, porque eu gostava mesmo, eu achava legal. E também na área industrial, eu tive contato com a parte, vamos dizer assim, mais mão na massa, que é o que o pessoal fala, né? A universidade fica muito no mundinho deles e aqui na fábrica a história é outra. Eu digo, bicho, não é bem assim. É tudo uma coisa só. O conhecimento é um só. Basta você aplicar direito, entendeu? Então, é importante porque na indústria você tem oportunidades de você aplicar muito bem os conhecimentos acadêmicos que você adquire durante a vida. Seja ela qual for a área. Se o pessoal, por exemplo, faz engenharia química, na indústria você tem muita oportunidade de você aprender química pesada e eventualmente até fazer pesquisa e desenvolvimento. Tanto que tem várias empresas que investem em grupos só para pesquisar formas mais eficientes de processar o produto que elas estão se propondo. A refinaria faz isso, o pessoal de petroquímica faz isso, o pessoal de papel celulose faz isso. Tem muito investimento nessa área. Então, são dois mundos assim que... o Brasil ele não tinha... Hoje eu digo que já tem uma cultura um pouco mais fortalecida, mas há alguns anos não tinha. Então é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos, porque trazer esses dois mundos, você pode fazer parceria público-privada, assim. Eu estou falando de uma parceria com a Universidade Federal, por exemplo, para você desenvolver um produto, desenvolver um controle, desenvolver uma metodologia de processo novo, seja lá o contexto, mas que você consegue se beneficiar. E esse tipo de parceria é extremamente forte fora do Brasil. Tem indústrias que praticamente abraçam, né, a universidade. E a gente aqui está muito pouco. A gente tem pouco, mas assim, a gente tem que lutar, né, continuar a luta para poder aproximar esses dois. Um dos objetivos do nosso grupo Equation, inclusive, é isso, né? A gente aproximar um pouco o engenheiro entre si e também o mercado de trabalho com o acadêmico, que é o que a gente quer trazer também. Mas isso aí para mim é louvável, porque a gente carece disso. E às vezes, por exemplo, eu passei muito tempo, quando eu não tinha entrado ainda na indústria, a gente que está na academia, a gente carece de informações de como funciona o dia a dia da indústria. Você não sabe. Porque a gente nunca tinha tido contato. Eu não sabia. Quando eu pisei lá, eu fui aprender lá, assim, aos poucos e tal. Mas também naquele negócio, nossa, são dois mundos que não se bica, que você não vai conseguir atuar. Eu digo a você, tem gente na indústria que consegue atuar bem na academia e vice-versa. Tem gente boa na academia que consegue trazer resultados fabulosos na indústria. Mesmo se você tiver um viés de pesquisa. Se o cara for um cara assim, entre aspas, que o pessoal costuma rotular, não, ele é um cara muito teórico, é um cara que só vive no laboratório. Bicho, dado o contexto certo, aquele cara pode trazer resultados espetaculares para uma aplicação prática. Eventualmente, patentear, ganhar dinheiro, ficar rico, hein? Tem que ganhar. E infelizmente a gente tá chegando próximo ao fim. E é uma pergunta que é importante pro nosso público, né? Como é que tá o mercado? Tem vaga para essa área de automação, de eletrônica? Tem. Assim, eu vou falar tanto pelas indústrias. As indústrias elas estão carecendo de gente qualificada para poder trabalhar. Até porque
pela questão de existir mais cursos e tudo mais, o setor de que as universidades que estão formando engenheiros nessa área, a quantidade de oferta de engenheiro está diminuindo, né? Porque a procura está diminuindo, às vezes o pessoal desiste, vai fazer outra coisa, então a gente está vendo menos gente sendo formada, então tem realmente um interesse. E eu digo isso aí em todos os países, Brasil inclusive. Pessoal que trabalha com software também a gente tem bastante vaga, o pessoal carece de gente nessa área, então é aquele negócio, se você tem uma boa formação, você tem interesse realmente em aplicar o conhecimento, não vai faltar vaga não, sempre tem. A Antes, inclusive, ela está com vagas abertas aí. Brasil também. Nessa área. Sim. Então vamos puxar aí as 3 dicas que tu dá para quem quer conseguir uma vaga, seja na Andrix, seja uma empresa tão boa quanto tu. Assim, a dica que eu dou primeiro, acredite na sua formação, né? Leve a sério a formação, tente aprender as coisas, assim, porque tem muita gente que... claro, isso depende muito de cada um e do contexto de cada um, né? Mas, assim, o que eu vejo é que se você realmente adquirir o conhecimento, levar a sério a sua formação, você vai ter ferramentas para você poder atuar de alto nível. E o seu trabalho vai falar por você mesmo. Você vai ser o seu cartão de visita, é o resultado do seu trabalho. Aí tudo depende muito da postura. Isso aí vai desde o início, né? Assim, se você leva a sério. Aí a dica que eu dou é o seguinte: o que mais vale na pessoa, no nosso setor, né, na área de engenharia, é a capacidade de resolver problemas. Quanto mais exposto você for a problemas diferentes, você vai ter mais capacidade para resolver, seja lá o que você for exposto na indústria. Porque o grau de dificuldade não é muito diferente, assim, nesse sentido. É até mais fácil, às vezes. Não é mais fácil não, porque eu também, às vezes, pego um negócio. Mas assim... enrola, né? Considere o seu conhecimento como uma ferramenta. Eu não posso dizer para você se você vai aplicar ou não, porque você nunca sabe qual é o contexto da vida de cada um. Você pode trabalhar com uma coisa que é totalmente descorrelacionada. É questão de oportunidades também, que vai surgir na vida da pessoa. Mas é aquele negócio, se surgir a oportunidade, você vai estar preparado. Então, você não perde nada. Conhecimento nunca se perde. Então, é o primeiro passo que eu vejo assim. Leva a sério a formação, acredite nela. Se você realmente se identifica com o que está fazendo, né? Faça o que gosta e tal, você tende a ser um profissional bom. Porque você vai fazer a coisa com amor, você vai brilhar os olhos assim, quando fala de engenharia e tal, como os olhos de vocês estão brilhando agora. É isso que eu vejo. E outra coisa é o seguinte, não se prendam em termos de preconceitos, tanto regionais quanto nacionais, assim, com nacionalidade, né? Não ache que vocês, né, tenha uma formação pior do que alguém de fora e tudo mais. A gente tem condições completas de competir com quem quer que seja, de conversar em alto nível com quem quer que seja. Inclusive, quando você conversa com alguém que tem propriedade com o que está conversando, o interlocutor consegue perceber, todo mundo consegue perceber que você sabe o que você está falando. É aquele negócio, o seu trabalho, o seu conhecimento é o seu cartão de visita. Então, você consegue perceber que o cara sabe, esse cara consegue agregar valor, esse cara eu vou querer trazer, vou querer estar junto dele, vou querer trazer ele para perto de mim. Isso aí é uma consequência, vamos dizer assim. Porque às vezes o cara fica muito focado, não, eu preciso arrumar um emprego de todo jeito, não sei o quê. Claro, eu também não posso garantir que isso aí vai ser 100% de sucesso. É questão de contexto. Oportunidade pode surgir, pode não surgir. Pô. O cara pode passar a vida inteira procurando emprego na área e simplesmente não surgir. Ele pode ser aquele negócio. Ele estava olhando para o lado, a oportunidade estava aqui. Aí ele olha para cá, a oportunidade estava aqui. Vai fazer o quê, né? Mas é aquele negócio. Se surgir e ele se identificar com a vaga, se ele se identificar assim, com o que se propõe a fazer, eu tenho certeza que a atuação vai ser uma coisa muito suave e muito boa. Aí ele vai ter oportunidade, se ele tiver oportunidade, inclusive, de aplicar o que ele aprendeu, e se ele tiver esse interesse, claro. Aí tem também os interesses, o cara quer atuar na área gerencial, tem oportunidades, aí se prepare, porque sempre vai haver desafios, né? Então, o moral da história, se prepare e seja feliz, né? Vai surgir. Tem que ter pensamento positivo também, né? E assim, o país precisa crescer e o país só cresce com engenheiros, entendeu? Assim, esse é o ponto importante. Exato, só cresce com engenheiro. Então, é aquele negócio, seja um engenheiro, com E maiúsculo, assim, pá, que aí vai dar certo. E, de fato, né, pessoal, é isso que a gente quer trazer para vocês, né? A gente finalizando, né?
que o país se desenvolve com engenheiros, e assim que países desenvolvidos como China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, tem uma boa porcentagem da população formada como engenheiros, né? Exato. Daniel, queria agradecer muito a tua presença, hoje foi muito bacana. Emerson, mais algum ponto também? É agradecer, parabenizar por essa trajetória incrível. Doutor, né? Doutor Daniel. Você sim pode ser chamado de doutor Daniel. Quase virou médico ali, porque assistiu o seriado, mas virou doutor. Exato. Não é médico, mas é doutor. Pois é, tá vendo? Um belo dia, quem sabe, né? Então, parabéns. E dá muita felicidade ver alguém falar... Como você disse que a gente estava com brilho nos olhos para falar de engenharia, eu digo mesmo, é muito gratificante ver alguém que fala com tanta paixão, ver que você se tornou esse engenheiro com E maiúsculo. Então, assim, queria agradecer e parabenizar por toda essa sua trajetória. Não, muito obrigado pelo convite. E também eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa aí do Grupo Equation de trazer a engenharia para uma evidência que ela merece, né? Assim, porque a sociedade precisa de engenheiros, o país precisa de engenheiros e assim a gente tem uma formação sofrida e que precisa ser valorizada, e essa iniciativa é muito boa porque fortalece toda a engenharia e todo o contexto para eventualmente, quem sabe, a gente ganhar novos engenheiros aí no futuro. O pessoal que estiver assistindo aí o podcast que vocês estão preparando aí com os profissionais que vocês estão convidando, realmente parabéns e muito obrigado, foi uma honra participar aqui do podcast de vocês. Obrigado, Muito obrigado, viu, Daniel? Valeu.